Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas novamente ao canal Inspira Saúde Plena. Quais são os seus objetivos para a saúde neste ano novo? Se você ainda não pensou sobre isso, este vídeo pode te ajudar com um direcionamento. E se você já tem uma ideia do que fazer, assista também, porque nós estamos trazendo aqui uma técnica de recursos humanos para te ajudar a ter um plano prático no qual você possa medir a evolução da sua saúde. Ok? Ano novo com saúde plena é aqui. Fim de ano velho e início de ano novo é aquele período em que nós traçamos os nossos objetivos para cumprir ao longo do novo ciclo que se inicia. Mas você já deve ter reparado, né, que essas projeções do que fazer são frequentemente abandonadas ou até esquecidas. Vai deixando, e aquilo desaparece no meio de um turbilhão de novos projetos e novas atividades. Talvez o que nos falte seja o método correto para nos conduzir a alcançar os nossos objetivos pessoais. E aqui no nosso canal Inspira Saúde Plena, você vai poder construir metas que podem te ajudar a alcançar os seus objetivos de saúde. Então, um bom começo é repetir aquela nossa afirmação habitual: eu estou ficando plenamente saudável. Agora, não é eu vou ficar plenamente saudável no ano novo. Não, não é isso. Não, porque no momento em que eu afirmo, eu já estou ficando plenamente saudável. Porque tudo começa com um pensamento positivo. Então, cadê a sua afirmação? Vamos lá? Isso aí. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, porque com a sua ajuda nós podemos levar mais saúde para mais pessoas. Vocês vão verificar, né, por conta dessas festividades de final de ano, que o nosso formato está um pouquinho diferente. Vocês vão ver que o Augusto está num cenário, eu estou em outro cenário. Esses cenários eles são virtuais e, de certa forma, eles vão se comunicar, né? Justamente porque nós estamos pegando uma técnica que foi originalmente desenvolvida para o mundo corporativo, para as empresas, com algo que pode ser utilizado no seu dia a dia, nas suas estratégias para obter uma saúde adequada. Fechado? Então, hoje, nós vamos aprender um método prático para traçar essa sua estratégia de melhora da saúde no ano novo. Esse método, né, como eu falei, é uma adaptação de um processo aplicado na área de recursos humanos das empresas. Então, o que acontece, né? Quando a gente está trabalhando, a gente costuma dedicar um longo tempo para criar metas para se alcançar os resultados esperados. É dessa forma que as empresas vão monitorando passo a passo os objetivos para atingir um melhor faturamento, um melhor nível de vendas, né? Então, sempre tem aquele acompanhamento. E é por meio, esse é um dos processos pelos quais as empresas conseguem atingir o seu planejamento estratégico. Então, nós dedicamos sempre uma disposição exemplar quando a gente está trabalhando numa empresa, né, para conseguir esses objetivos. Mas dificilmente nós temos essa mesma motivação para cuidar da nossa saúde, não é mesmo? Então, o Augusto, que já trabalhou durante muitos anos numa área de recursos humanos, ele vai trazer para a gente um pouco desse método para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Ok? Então vamos lá. Como é que está aí, Augusto? Tudo tranquilo? Legal, Marcos. Eu, na realidade, Muito trabalhei durante 2 anos com recursos humanos, mas o trabalho que eu fiz na área de gestão de desempenho foi bastante intenso. Então, eu pude ter um aprendizado bem legal que agora a gente pode aplicar aqui no nosso canal para a saúde também. legal. E Metodologia que a conta gente, para a gente qual é o nome dessa metodologia. a metodologia que a gente vai usar é conhecida como metas SMART. Smart significa esperta ou esperto em inglês. Uma meta, para ser smart, ela precisa ter 5 requisitos que estão nas iniciais do nome. S de específica, em inglês,
M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Se falta um desses 5 itens nas metas que você estipular para a sua saúde para o ano novo, é muito provável que as suas metas ou não sejam cumpridas ou então sejam subaproveitadas ao longo desse novo ciclo. Então a gente vai explorar um pouco esse método, trazendo para a nossa realidade prática de acordo com os objetivos que a gente tem para a nossa saúde. Bom, então vamos ver com o Augusto, né, que já tem essa experiência de ter trabalhado na área de recursos humanos, e vocês vão perceber que a gente fez justamente essa brincadeira com as imagens de fundo, né? Vocês vão ver que o Augusto está com essa imagem virtual aí de um escritório, né, simulando um ambiente de trabalho, e eu estou aqui com uma imagem de um parque, pessoal andando de bicicleta, fazendo alguma atividade física, né, para trazer aí esse benefício para a saúde. Então, Augusto, vamos lá. Se você puder compartilhar com a gente aí a apresentação e nos falar um pouquinho mais sobre a metodologia. Eu particularmente preferia estar no teu plano de fundo aí, mas Com certeza. Estou feliz aqui também. Daqui a pouco dá horário de você sair, fica tudo tranquilo. Legal, então vamos lá. Eu estou vendo que o nome é Smart, né? Que você já falou que vem do inglês, né? E a gente pode traduzir essas letrinhas para o português. Isso. Então, S para específica, M para mensurável, A para atingível, R para relevante e T para temporal. Esses são os 5 requisitos necessários para que a meta seja de qualidade, seja bem feita e possa ser bem acompanhada ao longo do ano. Legal, Augusto. Então vamos explorar cada uma dessas letrinhas, né, e desses critérios. Começa a falar para a gente o que significa essa questão de ter uma meta específica. Eu imagino que eu te falar simplesmente que eu quero que a minha saúde melhore, isso não é uma meta específica, certo? Certamente que não. A meta, ela em primeiro lugar precisa dizer exatamente o que você quer, né? Uma meta é criada a partir do objetivo maior. Então, de acordo com o meu objetivo maior de saúde, eu vou especificar de alguma forma como alcançar isso. Então, em primeiro lugar, qual aspecto da minha saúde precisa ser melhorado nesse ano? A partir dessa pergunta, a gente começa a ter um direcionamento mais claro para uma meta específica. Ou seja, precisa estar muito claro para você o que você quer alcançar, como você pode fazer isso ou com que frequência você vai fazer isso, né? Então, vamos dar um exemplo prático aqui aplicado à saúde. Ter mais equilíbrio é uma meta importante para a nossa saúde mental, só que não é específico. E aí a gente vai buscar alguma forma de tornar essa meta mais específica. Por exemplo, como você pode se comportar de forma mais equilibrada naquela reunião semanal de cobrança de resultados no seu trabalho. A partir daí, a gente pode começar a ter uma boa medida para o meu equilíbrio. Então, quais são, por exemplo, as atitudes práticas que você pode ter? Digamos, você se determina eu não vou entrar em discussão, eu não vou responder uma provocação, eu não vou alterar a minha voz. Então, a partir desses exemplos práticos, vê se não é mais fácil medir o seu equilíbrio do que simplesmente dizer ter mais equilíbrio. Sim, perfeito, né? Pelo que você está me falando, eu posso tomar consciência de algo específico que eu preciso melhorar. De repente, algo que seja recorrente, né? Se eu entro numa reunião de trabalho e naquela reunião eu sempre me exalto, eu sempre entro em atrito com alguém, eu posso ter como uma meta específica melhorar essa minha relação, né? Acho que eu estou começando a pegar. Então, a gente daí passa para um segundo critério da meta SMART, que seria essa meta precisa ser mensurável, né? O que significa isso, ser mensurável? Mensurável significa
que eu preciso medir de alguma forma, né, mensurar de alguma forma o progresso da minha meta em termos dos resultados na minha saúde ao longo do ano. E existem resultados que podem ser muito claramente visíveis, né, como, por exemplo, a sua taxa de glicose sendo reduzida para um número dentro dos valores de referência dos laboratórios, né? É muito fácil mensurar isso, porque você tem números lá que vão dizer se a sua glicose está dentro ou fora dos limites, né? Da referência dos laboratórios. Tem outros resultados também que podem ser mais de acordo com o seu sentimento, como, por exemplo, sentir mais disposição a partir de um tempo diário que você reserve aos exercícios de respiração, por exemplo. É importante que você tenha uma forma de medir essa sua disposição. Por exemplo, eu tenho uma resistência maior para a atividade física, eu consigo perceber isso ao longo da minha atividade física, hoje mais disposto do que ontem, por exemplo. Eu consigo acordar mais cedo de uma forma mais fácil, mais natural. Ou então eu sou mais produtivo no início da noite, por exemplo. Eu, por exemplo, não sou muito produtivo à noite, então essa seria uma ótima medida para mim, por exemplo. Ou seja, é importante buscar circunstâncias práticas que te ajudem a medir os seus resultados. Né? Se não pudessem números, mas com o seu sentimento você pode criar formas de medir a sua meta ao longo do ano. Então eu preciso verificar o seguinte, eu preciso ser específico no que eu quero atingir, eu preciso também verificar o passo a passo, né? Verificar se eu estou indo no caminho correto, se eu estou conseguindo obter alguma evolução para atingir aquela minha meta específica, né? E aí eu entro no critério 2, que é o critério de mensurável, correto? No mundo corporativo, se mensura mensalmente, por exemplo, o resultado de vendas. Uhum. No caso das metas para a saúde, tem coisas que você pode medir mensalmente, tem coisas que não. Tem coisas que você vai medir quando fizer um exame periódico uma vez por ano, por exemplo. Né? Mas aí a gente se adequa à característica da meta. Né? Perfeito. E vamos então para o terceiro critério, né, que é essa meta ela precisa ser atingível. Como é que a gente faz isso para a saúde? É atingível, porque não adianta nada você, por exemplo, colocar uma meta de todo dia para a academia ou de correr todo dia se você tem uma rotina muito atribulada e não consegue fazer isso todo dia. Então, você deve partir daquilo que é possível para você alcançar. Por exemplo, se você parte de uma condição de sedentarismo, é melhor você começar com aquilo que seja viável para você. E aí, se você puder ir aumentando isso aos poucos, ótimo, mas começar com algo que seja viável, que seja execuível. Não adianta colocar de cara uma meta de acordo com o ideal. Então, é melhor começar com aquilo que seja possível para você começar. Então, se 30 minutos diários forem viáveis de atividade física, ótimo. Mas só 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, se isso é realista para você, então é melhor você começar por aí. Isso também se aplica para objetivos para a saúde social, que podem ser importantes, claro, mas se não tiverem nas suas mãos, no alcance das suas mãos, não adianta. É melhor você criar metas relativas àquilo que você pode fazer. Como, por exemplo, encontrar formas de medir a sua reação quanto aos problemas que te afetam na tua comunidade. Digamos, se as condições de saúde do seu bairro não são as melhores e você não pode fazer nada a respeito, mas como é que você pode acomodar aquela situação da forma mais saudável possível? Isso sim está nas suas mãos, isso sim é atingível. Não adianta colocar uma meta que dependa do governo, né? Coloca uma meta que dependa de você. Essa questão de ser atingível, né, que ela é uma meta para que você possa também se sentir motivado
a ir atingindo, né, determinados pontos, né, para que você não caia naquele desânimo, né, de me preparei para ir todo dia para a academia e de repente eu só consigo ir um dia só, e aí chega na outra semana eu começo a deixar de lado, não, eu não consigo ir todo dia, então eu deixo isso para lá, é melhor eu não ir mais. Aí a gente começa a ficar mais motivado, né, de conseguir atingir essa meta. E agora, a nossa quarta letrinha é que a meta, ela precisa ser relevante. Eu acredito que esse critério tem a ver com o seu objetivo maior, correto? Sim, sim. A meta precisa estar alinhada com o objetivo maior de saúde que você tem nesse momento. Então, você sente que precisa, por exemplo, priorizar um exercício aeróbico, então não adianta fixar uma meta para musculação. E, por outro lado, se você precisa ganhar massa muscular, então aí sim, a musculação é a sua prioridade, né? E uma meta também, ela pressupõe algum nível de desafio. Então, se você mantém um padrão, por exemplo, de taxa estável de hemoglobina no seu sangue, não adianta criar uma meta para isso. Mas se o seu colesterol estiver um pouco desregulado, aí pode ser melhor criar uma meta para ele. Ou seja, é importante que você veja o que for mais importante para você nesse momento e coloque o seu foco nisso. Então, é criar uma meta que seja relevante para você, que seja importante para você, não uma meta para inglês ver, para dizer para outras pessoas que eu estou cumprindo as minhas metas de saúde aqui, mas não trazem um resultado de fato para você. Vamos agora ao quinto e último critério dessa metodologia SMART, né? A sua meta, ela precisa ser temporal. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Temporal significa que ela precisa ter uma frequência definida. Pode ser, no caso de uma atividade física frequente, estipular quantas vezes por semana você vai fazer, ou então um prazo previamente estipulado, como no caso de um resultado de um exame periódico também. Então, a gente pode trabalhar tanto com frequência quanto com prazo, ou até com os dois. Se você quiser se disciplinar para fazer, por exemplo, aquela caminhada matinal, então você precisa estipular quantas vezes por semana você se propõe a fazer isso. Todo dia, 4 vezes por semana, então você define a frequência. Se você se propõe a perder peso, você pode colocar um peso saudável a ser alcançado num prazo realista. E você pode, inclusive, usar esses dois parâmetros, né? Frequência mais tempo. Porque a frequência, como está mostrando aí na imagem, nos conecta com o presente, enquanto que o prazo nos remete ao futuro. Porque se a gente não trabalhar com uma data, então qualquer dia serve, mesmo que isso demore. Sim. Então, se eu colocar essa meta, por exemplo, de perder peso, de alcançar lá um número que é saudável, necessário para você, então é importante que você coloque um prazo realista para isso. Senão, se você não colocar prazo, terminou o ano, você não alcançou, e aí ano que vem, e assim vai. Né? Então é importante que tenha um prazo. É muito comum a gente observar isso na nossa vida de uma forma muito prática. E quando a gente coloca um prazo, a gente se foca muito mais para alcançar aquele resultado. Não é assim? Legal, Augusto. A gente está falando, assim, de certa forma, sobre qualidade, né? Mas existe também uma quantidade recomendada de metas para começar? Para começar, sim, a gente está falando muito de qualidade, mas é importante que você traga também essa ideia da quantidade. Né? De fato, é melhor começar com aquilo que você possa realizar. Então, por exemplo, se você nunca criou uma meta para a sua saúde, então 2, como está mostrando aí na tela, pode estar de bom tamanho para o início de conversa. Porque, você pode ter muitas necessidades aí para a sua saúde, então, vou criar logo 4, 5 metas, né? Mas aí acaba que você vai provavelmente se esquecer ou deixar de priorizar uma delas. Então é melhor que você comece com aquilo que seja execuível. 2 pode ser um bom início para quem nunca fez isso.
E você tem, Augusto, alguma outra dica técnica para dar para o pessoal que está assistindo? Sim, uma palavra muito importante em gestão de metas é flexibilidade. Então, é muito importante que eu tenha uma definição das metas que eu estabeleci para o ano, mas também que eu seja flexível, maleável, para me adaptar a novas realidades que possam surgir. Digamos que você teve um novo diagnóstico que te mostra a necessidade de uma nova prática, né, de um novo tratamento, uma nova atenção que você precise dar a alguma área do seu corpo que até então não parecia necessária. Quando você estabeleceu as suas metas lá no início do ano, não parecia necessário. Pode ser que você não considere a natação um exercício prioritário para você, mas aí você começa a perceber que a sua respiração está ficando comprometida. E aí, embora você não percebesse no início do ano que seria importante fazer um exercício bom para a respiração, como é a natação, é importante que você tenha a flexibilidade, né, de adaptar as suas metas de acordo com o que surgir ao longo do ano, de acordo com as novas realidades que se configurem para você na sua vida. Então, Augusto, você consegue dar para a gente assim, um exemplo prático? Que metas você tem para a sua saúde nesse ano? A gente pode conhecer pelo menos umazinha delas? Sim, eu posso falar de duas metas que eu tenho para a saúde. Uma eu, inclusive, acabei de falar, que é fazer natação. Na minha infância, eu fiz natação e isso gerou um impacto muito positivo para a qualidade da minha respiração. E agora eu estou para começar um ano onde eu tenho realmente essa intenção de voltar a fazer natação, até para dar uma renovada, porque durante muito tempo eu fiz pilates. Tenho a meta aí de voltar a fazer natação 2 vezes por semana, né? Sim. E é bom que é uma meta que dá para medir semanalmente, né? Se eu fiz as 2 vezes ou não, se numa determinada semana eu compenso fazendo 3, enfim. Legal. E você, Marco, já conseguiu pensar em alguma meta? Para minha meta, aprendeu? A minha meta mais próxima agora é reduzir alguma coisa que eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando aí também deve ter alguém com essa mesma questão, que é diminuir um pouco o consumo de pães, chocolate, essas delícias que a gente encontra nas delicatessens e nas padarias, né? Alguma coisa nesse sentido. As ostentações alimentares. Eu tracei uma meta smart para diminuir progressivamente aí o consumo desses produtos, né? Que de maneira geral tem muito carboidrato, farinha, açúcar, etc. Eu já diminui bastante ao longo do último ano e a minha intenção é diminuir um pouquinho mais. Agora, uma vez que as metas, né, elas tenham sido criadas, qual é o próximo passo, né? O que pode ajudar o pessoal a realizar aí o que cada um se propõe para a sua saúde? O que pode ajudar muito é engajar alguém mais na sua meta. Então, você pode, por exemplo, convidar alguém para fazer uma atividade física junto com você, ou então criar um pacto com alguém da sua confiança de compartilhar periodicamente os resultados da sua meta de saúde. Então, por exemplo, você pode combinar com alguém que queira fazer a mesma atividade física que você, de vocês irem juntos, e assim vocês se comprometem a fazer aquela prática. O importante é criar um incentivo de cumplicidade com alguém que seja da sua confiança, para que você possa fortalecer o seu compromisso com a sua saúde. Você pode fazer, por exemplo, um acordo com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, de, ao final de cada mês, compartilhar como tem sido os resultados da sua meta. E aí vai ter alguém lá para quem você tenha que dar uma satisfação. Isso também é algo bastante motivador.
Legal, fantástico, Augusto. Acho que essa ideia de trazer para a gente esse conhecimento, para a gente trazer, né, essa ideia do corporativo, das metas, do planejamento estratégico, para a gente trazer esse planejamento para o nosso dia a dia também. Eu espero que o pessoal tenha curtido essa conversa. Né? Se você aí que estiver assistindo quiser deixar o seu comentário, né, coloca aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida que a gente possa trazer um novo vídeo para esclarecer, também coloca por aqui que a gente vai dar uma atenção especial, né, para que a gente possa criar essas metas, né, inspiradas aí nesse vídeo. Saiba que isso fortalece não apenas o nosso canal, como também a sua saúde. Além disso, os seus comentários podem inspirar outros seguidores e outras seguidoras do nosso canal a também criar metas para a sua saúde. E nunca é demais lembrar que a gente precisa daquele seu like, né, cheio de saúde, cheio de determinação, para que o seu ano inteiro seja repleto de saúde. Ano novo, com saúde plena, você sabe, é aqui. Que todos os dias do seu ano sejam repletos de saúde física, de saúde mental e de saúde social. Estendemos esses votos para toda a sua família. Te desejamos um ano novo cheio de saúde. Augusto, suas palavras aí finais para o pessoal. Um grande abraço e um ótimo ano novo para você. Desejo também um ótimo ano novo para todos, cheio de saúde, se aproximando cada vez mais da saúde plena. Como a gente fala sempre aqui no nosso canal, pode ser desafiador você ter saúde física, mental e social ao mesmo tempo, mas essa metodologia certamente pode dar uma boa ajuda, um bom direcionamento para a gente se aproximar disso. Então, feliz ano novo para você, com muita saúde para você e para toda a sua família. Aquele abraço e até a próxima. Legal, um grande abraço. E lembre-se, quinta-feira tem mais vídeo novo no canal. Tchau, tchau.